Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que mais uma vez estamos aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu não ia fazer nenhuma live hoje, né? Como sempre eu digo, eu não tenho hora e não tenho dia. Vem assim na minha mente e aí eu dou o meu jeitinho aqui, boto uma blusinha e tal, dou uma melhorada no visual. Jaqueline Souza, amém. Estaremos aqui ministrando mais uma porção da palavra de Deus. Você que já me conhece um pouquinho, que já tem assistido aqui a palavra que Deus tem nos dado, eu sempre digo, eu dou um tempinho para você pegar um caderninho, pegar uma caneta, porque a irmã Neuza cita sempre alguns textos bíblicos. E neste momento, quando eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, eu tenho o maior prazer que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que não seja somente alguns momentos que estejamos aqui falando e você aí do outro lado, Ronise, Shirley Pontes, a paz do Senhor, Daniele Moura, a paz do Senhor, Nilza Ferreira Matos, a paz do Senhor, glória a Jesus. Eu estou deixando um pouquinho o hino tocar aqui, para que vocês comecem a entrar, e eu quero já de primeira mão dizer, obrigada, meu Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede. Porque é um privilégio, nos dias de hoje, nós, nos dias que estamos vivendo, momentos que não sabemos o dia de amanhã, o que vai acontecer. Mas nós temos a alegria, sentimos a Beth de Gleice. Oi, Beth, dá um abraço no Gleice que eu mandei, eu amo vocês. Nesses dias que nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, nós temos uma esperança em Jesus Cristo que o amanhã Deus proverá. Nós não podemos ficarmos presos somente às más notícias, nós não podemos nos limitar, ficar aprisionados. Conceição Lemos, a paz do Senhor, querida. Nós não podemos ficar com as nossas mentes aprisionadas às notícias ruins, às notícias que vêm trazer angústia. Nós precisamos crer no amanhã. Crer no amanhã, que o amanhã será outro dia e que Deus estará cuidando das nossas vidas amanhã, como Ele está cuidando hoje. Então, este hino que eu não vou tocar aqui mais, nem vou cantar, eu quero dizer que a letra desse hino é muito bonita. Eu gosto muito da letra deste hino que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Irmã Dalva, querida, um beijo. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aleluia. Eu fiz um fundo musical, Neuza Maria, minha xará, glória a Deus. Eu fiz um fundo musical aqui deste hino para alegrar o nosso coração, para nos trazer paz, nos trazer alegria. Dalva Lima, um beijo. Vou continuar lendo a letra do hino. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis para nós preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus nos dará um lugar. Eu estou colocando no plural. Com os crentes de todas as idades, a Deus havemos sempre de louvar. No céu, do céu tenho muitas saudades, aleluia, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vamos ter quando virmos nosso Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário, aleluia,
no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderemos desfrutar. Aleluia. A outra estrofe. No céu, isso que é bom, isso que é lindo. No céu, o luto é banido, não haverá mais luto. Enterros, não há onde passar. Não veremos enterros no céu. Sepulcros jamais são erguidos. Lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados. Mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Aleluia! Eu comecei essa live 21h35, eu quero anotar aqui porque eu me perco no horário. E eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, que Deus tem uma palavra para mim e para você. E nesta noite o Senhor tem falado conosco a respeito de exaltação. A necessidade que temos de sermos humildes, de nos humilharmos diante de Deus. O que o exaltado pode ter de decepção, o preço muito alto que a pessoa exaltada, ela paga um preço muito alto por ela se tornar uma pessoa exaltada. O Senhor Jesus está falando para nós nesta noite. Eu gosto muito de recitar Mateus capítulo 11. Se você já quiser pegar aí a sua... Vou desligar aqui o teclado agora. Agora não tem mais teclado. Eu gosto muito, sempre eu estou lendo aqui para nós, e eu sempre digo que a irmã Neuza gosta de ler na Bíblia, porque é muito ruim quando você fala um versículo da Bíblia em que você acrescenta alguma coisa por apanhar um costume de falar a palavra de Deus pela metade, ou acrescentar alguma coisa ou tirar. Quando nós não temos o versículo decorado, é bom a gente ler na palavra de Deus, que quando nós estamos lendo na palavra de Deus, nós não erramos. Então, eu comecei dizendo que estaremos falando aqui sobre a exaltação, sobre a pessoa exaltada, a pessoa que entra nela a soberba, o orgulho, a vaidade. Temos muitos exemplos na Bíblia, mas nós vamos citar apenas um exemplo. Nós poderíamos citar o exemplo do rei Nabucodonosor. Nós poderíamos citar o exemplo do rei Saul. Poderíamos citar muitos exemplos em relação ao exaltado. A pessoa que ela alcança um determinado nível na vida, um posto, uma posição, um cargo, uma função, seja no trabalho, seja na igreja, e aquela pessoa ela não está preparada para receber ou para assumir aquela função, aquele cargo. Então essa pessoa, quando ela sobe de degrau, ela se torna uma pessoa exaltada, orgulhosa, arrogante, quer mandar além do que ela pode, quer, passar por cima das pessoas sem dó, sem pena, sem misericórdia. Mas eu comecei dizendo que eu ia ler um versículo da Bíblia, que eu gosto muito, que quem disse esse versículo é uma pessoa que teve e tem e terá toda a confiança nossa. Uma pessoa que nós podemos ouvir sempre essa pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse em Mateus 11, eu vou ler somente o versículo que diz que aprendei de mim. Eu costumo recitar os 3 últimos versículos, mas eu quero ganhar tempo para mim e para você. Quando Jesus disse em Mateus 11, versículo 28, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma. Então, quando o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele diz: aprendei de mim, aprendei de Jesus, que ele é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para a nossa alma. Então, a arrogância, o orgulho, a soberba, a vaidade não agrada a Deus. E é sobre isso que estaremos falando nesta noite. Eu peço sempre a Deus: Senhor, eu não quero estar ocupando a rede social, tomando tempo dos meus amigos, irmãos em Cristo, familiares, para estar ouvindo um discurso vazio, algo que não seja real. Então eu quero usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem erro. Eu costumo dizer sempre, a Hermeneuta é Bíblia, de Gênesis, da primeira página até a última, da primeira letra do livro de Gênesis até a última letra do livro de Apocalipse. Eu sou Bíblia e gosto de citar a Bíblia, gosto de falar sobre a palavra de Deus, mas eu tenho muito temor de acrescentar alguma coisa que não esteja escrita neste livro ou tirar. Não é porque eu tenho medo ou temor, porque eu criei isso na minha cabeça. Não, é porque está escrito no livro de Apocalipse. Eu pedi para você pegar o seu caderninho, pegar um papel, para você anotar, uma caneta. É muito bom você ouvir e conferir na palavra de Deus. Talvez você que já tenha me escutado algumas vezes, até posso dizer, mas a Hermeneuta sempre repete os mesmos versículos. Sabe por quê? Para nós não esquecermos. Para quando eu e você falarmos da palavra de Deus, sentir este temor de não acrescentar e nem tirar. Eu não tenho ordem da parte de Deus de acrescentar nada neste livro. Também não tenho ordem de Deus de tirar. Muito pelo contrário. A palavra de Ilse Armon, oi minha querida, um abraço, um beijo, um abraço para o Luiz Denis e a família dele toda. Eu amo vocês. Um abraço para todos. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. O apóstolo João, na ilha de Patmos. Vocês podem até dizer, Hermeneuta, eu já conheço esse versículo. Já conheço ele decorado. Que bom que você já conhece. É sinal que você nunca vai acrescentar nada na palavra de Deus e nem vai tirar. Apocalipse 22, versículo 18, que diz assim, presta atenção na leitura desse versículo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a nossa parte, a sua, a minha. Deus tirará, vou ler como está na Bíblia, a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então eu sempre... Eva Maria, querida, minha aluna, um beijo. Joselma Trajano, um beijo. Eu não posso falar todo mundo, mas estou vendo vocês. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. É um privilégio da parte de Deus, de nós estarmos ministrando e vocês ouvindo. Então, acabamos de falar, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Anota no seu caderninho. Eu tenho um caderninho, desde muitos anos que eu comprava cadernetinhas para anotar versículos que eu não queria esquecer. Então, foi uma maneira que a Hermeneuta encontrou de ministrando os estudos da palavra, porque eu ia anotando nos meus caderninhos. Então, Apocalipse 22, 18 e 19 diz que nós não podemos acrescentar nada do que não está nesse livro. E também não podemos tirar. Então, em nome de Jesus Cristo, você que lê a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus, tenha temor do que está escrito aqui, em nome de Jesus Cristo. Vamos falar o que está na Bíblia, não precisa acrescentar, mas também não podemos tirar. Mas como eu disse no início, nós estaremos ministrando aqui a palavra a respeito da... Quando eu falar do homem, é da raça humana, é da criação de Deus. Deus criou o homem
a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, todo homem, toda mulher que estiver ouvindo esta palavra, se você puder abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, se você puder ler, amém, se puder anotar, melhor. Anote para você não esquecer. Paula Santos, amém, Paula. Glória a Jesus pela presença de vocês. Eu estou aqui tentando explicar que a irmã Neuza, algumas pessoas dizem assim, você prega de uma maneira simples. Por que eu prego de uma maneira simples? Foi assim que Deus me chamou. Deus me chamou de uma maneira simples. Deus não me chamou para pregar a palavra dele, criando vocabulários, palavras, que as pessoas têm que ir para o dicionário procurar o sinônimo. Eu não quero isso. Porque eu gosto de aprender o que é simples, o que eu consigo alcançar. Então eu aprendi assim e Deus me ordena ensinar assim, de uma maneira simples, mas falando a palavra de Deus. Não adianta eu falar aqui um discurso lindo, uma mensagem que, meu Deus, que coisa linda, aí vocês vão procurar na Bíblia, mas aonde está escrito aquilo que a irmã Neuza pregou? Aí vocês não acham. Eu não quero isso, eu não fui chamada por Deus para isso. Amém? Então, o meu compromisso com Deus é falar o que está na Bíblia. Agora, quem tem ouvido, ouça. A mensagem passada eu fiz uma relação, onde está escrito que o próprio Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. A igreja é a noiva de Cristo e as igrejas são os templos onde nós nos reunimos. Amém? Então, Filipenses capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. O que nós lemos aqui no início? O Senhor Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória. Eu não posso me gloriar disso que eu estou fazendo aqui. Porque se eu me gloriar, se eu ficar soberba, se eu achar que eu sou a tal, vamos dizer assim, vamos usar um linguajar bem simples para você entender. Deus pode me calar. Pode. Ele tem poder para isso. Ele calou. Sim, José, Filipenses 2, eu comecei do 3, vou seguir. A Bíblia nos diz que o sacerdote Zacarias ficou mudo. Porque diante do anjo Gabriel, ele duvidou do anjo. Então ele ficou mudo. Então eu sei que Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Então eu não posso me vangloriar, porque Deus me deu um tantinho assim, um talentinho assim desse tamanho. Eu não quero saber se para outro ele deu um talento enorme, se deu 5, se deu 10, se deu 20. O que eu quero saber é que o talento que Deus colocou em minhas mãos, eu preciso multiplicar. Multiplicar esse talento com humildade. Eu preciso multiplicar esse talento com zelo. Eu preciso multiplicar este talento crendo que de mim nada eu tenho. Se Deus não me dá, João 15:5, o Evangelho diz, sem mim nada vocês poderão fazer, nada podereis fazer. Então eu creio que na minha simplicidade, da maneira como Deus me usa, eu não posso me comparar com outros pregadores. Eu não posso me comparar com outras pregadoras. A irmã Dalva Pereira Lima é uma mensageira, é uma pregadora da palavra do Senhor. Eu não posso me comparar. Para cada um, Deus, Ana Maria, minha irmã, glória a Jesus. A minha irmã, por exemplo, tem uma voz ungida, uma voz linda. Eu não tenho a voz dela. Quando eu tento cantar aqui, eu até tenho uma voz alta, mas não alcanço os agudos que precisam ser alcançados. Então, para cada um, Deus tem um chamado. E Deus está te perguntando nesta noite, nada façais por contenda, por vanglória. Amém, irmã Paula? Glória a Jesus, mas por humildade.
Então, eu vou continuar lendo aqui para você entender por que eu vou ler um texto da Bíblia, um texto maravilhoso, onde um homem, ele prosperou, ele foi grande na terra, mas no final da sua jornada, ele se exaltou e ele então teve uma terrível punição. Irmã Neuza, então vamos continuar lendo Filipenses 2. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Amados irmãos que estão nesta live, coloquem em seus corações humildade. Vamos ser humildes. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Será que nós ainda não alcançamos esse nível da humildade? Vamos hoje, Lúcia Queiroz, glória, minha sobrinha, minha discípula, glória a Deus, aleluia. Então Jesus está dizendo: aprendei de mim que sou humilde. Daniele Moura, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para vocês uma coisa: quando nós nos exaltamos, quando nós somos soberbos, quando nós queremos ser além daquilo que Deus colocou em nossas mãos, Deus nos leva lá na casa do oleiro. Jeremias 18. Desce lá na casa do oleiro, vê o que o oleiro faz com o vaso, com o barro, ele amassa, aleluia, até Márcio Queiroz, meu sobrinho, aleluia, até o vaso ficar um vaso perfeito, modelado, com brilho, aleluia. Jesus quer nos modelar nesta noite, Ele quer corrigir a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa opinião, a dureza do nosso coração, tudo envolve o orgulho, a soberba. Eu não posso deixar de ler aqui Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Eu vou repetir, eu li no início, Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados, eu pergunto para vocês, para mim, será que está havendo em nós este entendimento de olhar a qualidade do próximo, dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, convivendo conosco? Será que nós temos a humildade de reconhecer que nós precisamos entender que todos podem nos passar experiência, sabedoria, mas nós queremos ser melhor, queremos estar sempre num degrau a mais. Isso não agrada o coração de Deus. E o apóstolo Paulo disse que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, Jesus Cristo sendo em forma de Deus, prestem atenção, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, Jesus Cristo, Ele que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Mas Ele foi humilde. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vocês sabem o que é isso, amados irmãos? Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Eliude, glória a Deus. Eliana Santos, amém, glória a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo. Servo quer dizer uma pessoa, ela serve alguém com humildade. Continuando, diz assim: achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Aleluia! Então o que adianta? O que adianta a irmã Neuza se exaltar aqui na terra? O que adianta nós nos exaltarmos aqui na terra? Se um dia nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do Rei Jesus, aquele que veio à terra, se humilhou, tomou a forma de servo, padeceu na morte de cruz. Eu não vou entrar nos detalhes da morte de cruz. No Antigo Testamento, a morte de cruz significava maldição. Jesus se tornou maldito por nós. Jesus se tornou servo. Jesus se humilhou. E eu e você não queremos nos humilhar? Não queremos nos quebrantar? Não queremos nos render? Negar a nós mesmos? Como fica isso, meus irmãos? Jesus está dizendo nesta noite que Ele está dando oportunidade para aqueles que ainda têm um coração soberbo, que não se rende, que não se quebranta, que não se humilha, que não quer ouvir alguém lhe corrigir, fazer uma correção. A soberba é tanta que não aceita a correção, porque essa pessoa acha que ela não tem necessidade de se consertar, de se corrigir, ela já sabe o suficiente. Mas, amados irmãos, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele está requerendo de nós que nós tenhamos um comportamento de humildade. O cristão não pode ser exaltado, arrogante, orgulhoso. Esse teu orgulho vai terminar lá na sepultura. O nosso orgulho vai virar pó. O nosso orgulho vai lá para debaixo da terra. O nosso orgulho vai terminar. A hora que a gente fechar os olhos, ou seremos exaltados por Deus, porque fomos dessa terra, humildes, quebrantados, aleluia. Ou nós vamos ressuscitar naquele último dia para a vergonha eterna. Mas, irmã Neuza, que palavra é essa? Não sei, é o Senhor que está mandando eu falar, eu vou falar. Eu não sou uma pessoa que eu tenho medo de falar o que Deus manda. E se também em algum lugar alguém quiser fechar a minha boca, vai fechar se Deus deixar. Porque se Deus não deixar, não vai fechar não, amados. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Elisângela, minha aluna, glória a Deus, o meu compromisso é com Deus. Agora, para isso, eu tenho que ter uma vida de exemplo, de testemunho, de verdade. Não pregar mentira, não pregar heresia, não dizer que o que está na Bíblia está errado, não acrescentar. Então, ninguém vai me cobrar uma coisa que eu estou pregando que está escrito na palavra. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela. E Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, se nós aprendemos de Jesus, nós não podemos fazer nada com contenda, com vanglória. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais. Claro que haverá um julgamento lá no final. Aqui no livro de Daniel, capítulo 12, eu gostaria muito que você anotasse esse versículo aí no seu caderninho. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Eu disse agora que o nosso orgulho vai lá para debaixo da terra. O nosso orgulho vai virar pó. A nossa soberba, se a gente não se consertar aqui na terra, nós vamos levar para a sepultura a soberba, o orgulho, a vaidade, a exaltação. E lá no sepulcro não tem como se corrigir. Lá não tem como ser mais humilde. O tempo de se corrigir é hoje, não é amanhã. E não é ontem. Porque Jesus não vem ontem. Jesus pode vir daqui por diante. Então o que passou, passou. Vira a página. Converse com Deus, tenha uma conversa íntima com o Senhor. Senhor, tira de mim essa dureza. Tira de mim, Senhor, essa arrogância. Tira de mim esse coração resistente. Eu posso pagar um preço muito alto. Você pensa que eu não me humilho? Você pensa que eu não desço a casa do oleiro? Ah, como eu desço.
como eu me humilho, mesmo achando que eu esteja certa, eu preciso me humilhar para Deus me exaltar. Você, a mesma coisa. Quando você se humilha, Deus te exalta na terra. Mas quando nós nos exaltamos, Deus nos abate. Então, Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: e muitos, não são poucos, preste atenção nessa palavra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aleluia! Glória a Deus. Deus abriu essa grande porta. Eu tô lendo um pedacinho aqui, graças a Deus. Eu queria muito ler tudo, mas não dá, porque a palavra de Deus assim toma o tempo. E eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar essa palavra, eu amo ler, eu amo ouvir, eu amo pregar com a minha pouca sabedoria, com a minha limitação deste tamaninho, minha limitação. Por aqui eu tenho que ser limitada, eu moro em apartamento, tem horário, mas Deus tem dito que muitos que dormem, sim, Paulo, é verdade, no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Eu pergunto a você que está ouvindo essa palavra, o dia que a trombeta tocar, se você já tiver partido para a eternidade, se você partiu com Cristo, você vai ressuscitar para a vida eterna. Eu vou ressuscitar para a vida eterna. Mas quantos que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno? Aleluia! Está aqui na palavra. Eu estou lendo a palavra. Eu não estou inventando. Provérbios 29, versículo 1, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido, olha, muitas vezes, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus não é como nós, Ele não age com precipitação, Ele não faz nada antes da hora, não faz antes, não faz depois. Mas Provérbios, está aqui a palavra, 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, endurece o coração, endurece a fronte, endurece o raciocínio, endurece o coração, fecha. Ele não aceita a correção. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aleluia! Nós que estamos aqui ministrando essa palavra, vocês que estão ouvindo, aquelas pessoas que você tem falado, tem mostrado a palavra, tem orado por ela, tem jejuado, tem falado com Deus, tem chegado para ela e tem dito, se conserta, Deus está dando tempo, olha, Jesus pode voltar, olha, Deus pode te levar. E a pessoa endurece o seu coração. Deus dará oportunidade até o momento que ele achar que tem que dar. Amém? Um homem que muitas vezes repreendido, isso aí, Paula, ele será corrigido, ele será repreendido, de repentemente, sem que haja cura, porque o limite dele acabou. Amados, nesta noite, ouça essa live, compartilhe ela. Diga para alguém, olha, o teu orgulho, a tua soberba, não vai te levar aos céus. Muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Que nós não estejamos no meio destes ou destas pessoas, que Deus possa nesta noite estar falando conosco de maneira maravilhosa. Eu quero ler para você aqui um texto da palavra de Deus, não posso deixar de ler, porque a palavra que Deus me deu hoje foi esta palavra. Você, se puder, abra sua Bíblia no 2º livro das Crônicas. Eu quero pedir a Deus sabedoria para ministrar a palavra no tempo, falar a palavra no tempo, para que você também não se sinta enfadado com a palavra. Você receba em nome de Jesus. 2º livro das Crônicas, capítulo 26, fala sobre o rei Uzias, um rei que reinou e prosperou durante 55 anos. Aqui no livro de Crônicas fala 55. No livro de Reis fala 52 anos.
porque a Bíblia não é segredo. Nós temos que falar o que está na Bíblia. Nós não podemos entender por que no livro de Reis fala 52 anos. No livro de Crônicas, 55. Mas eu vou ficar com a leitura do segundo livro de Crônicas, porque explica mais o texto. Então vamos observar a leitura da palavra de Deus. Observe agora. Eu vou ler, não vou comentar nada na tela de quem está aparecendo, porque eu preciso ler este texto. Deus está falando do exaltado, a consequência da exaltação. Então, 2 Crônicas, capítulo 26, diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, Uzias era filho de Amazias, foi o 10º rei de Judá. Ele edificou a Elate. Agora vocês observem o que este homem fez e como terminou, como foi o final deste homem. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Olha, ele começa já edificando uma cidade, devolvendo a Judá. Olha, toma, eu restituo a vocês. Eu edifico e entrego para vocês, para Judá, que era o reino sul. Depois que o rei... E edificou Elate, a restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Lá, no segundo livro de Reis, capítulo 15, fala a mesma coisa, que ele começou a reinar com 16 anos, que ele era filho de Amazias e que a sua mãe era Jecolias, mas lá em 2 Reis, capítulo 15, ele aparece com o nome de Azarias. Olha bem, hein? Mas é o mesmo rei, é o mesmo filho de Amazias, é o mesmo filho de Jecolias, começou a reinar com 16 anos. Então eu vou ficar aqui em Crônicas. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto, vão observando, aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então ele foi reto, ele fez tudo de bom. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Está se referindo a Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer prosperar? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida próspera? Busque a Deus. Somente Ele abre a porta para você. Porque a porta que o homem fecha, ele mesmo pode fechar. Mas a porta que Deus abre, Isaías 22, 22, ninguém pode fechar. Continuando. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, e entre os filisteus. Olha o que este rei já estava fazendo, edificando cidades, derrubando muros, destruindo os filisteus, os inimigos de Israel. Esse rei estava uma bênção, ele estava buscando a Deus, e Deus estava dizendo: vai Uzias, faz Uzias, edifica, eu estou contigo, entra na guerra, eu estou contigo, constrói cidade, eu estou contigo, você está me buscando, você está me achando. Será que é assim que nós estamos fazendo? Buscando ao Senhor, para Ele fazer prosperar tudo em nossas mãos? Ou a gente busca o Senhor só quando tudo está bom, quando está ruim, a gente não busca o Senhor. Não, esse rei ele era constante, ele era fiel, ele buscava Deus em tudo que ele fazia. E diz assim: e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Olha os povos que esse rei venceu.
Ele era um homem guerreiro, ele era um rei vencedor, ele era um rei abençoado. Irmãos, que coisa linda a gente dar um testemunho de uma pessoa que ela é vencedora, que ela é uma pessoa guerreira, que ela é uma pessoa destemida, que ela não tem medo, mas que ela busca a Deus e é humilde. Não adianta fazer tudo isso e ser exaltada. Tem que fazer na humildade. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O nome desse rei, quando falava no rei Uzias, todo mundo conhecia. Ele era um rei super conhecido, porque tudo que ele fazia prosperava, ele era uma bênção. Então ele tinha aprovação de Deus. Será que eu gosto sempre de falar a Bíblia e jogar para a minha vida e para a sua. O que nós estamos colocando a mão está prosperando? Nós estamos fazendo segundo a direção de Deus? Nós estamos buscando com humildade? Com certeza que Deus vai honrar o trabalho das nossas mãos. Também Uzias edificou torres em Jerusalém. Olha que bênção, eu tive em Jerusalém. Eu conheci a Torre de Davi. As obras de Jerusalém, os muros, é uma coisa linda. E ele edificou torres, também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Ele não construía de qualquer maneira, não. Ele construía e fortificava. A construção desse rei era uma construção muito bem edificada. Ele não fazia de qualquer maneira. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então esse homem edificava a cidade, ele edificava a torre, ele cavava poços no deserto. É claro que tinha os servos dele, né? Com certeza, ele dava ordens. E os servos obedeciam, com certeza. Acredito que não era ele que ia para lá cavar, ele tinha a sua equipe de trabalho. Então tudo prosperava. Vamos continuando. Tinha também Uzias no exército, olha só, de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. Segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Vamos ouvindo, vamos prestando atenção. Não desistam, não. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Olha quantos homens este homem tinha, homens valentes para guerrear por ele e para ele e com ele. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Deus preparou para o rei Uzias um exército de homens capacitados para livrar o rei Uzias dos inimigos. Deus prepara um batalhão de anjos. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em teus caminhos. Deus dá ordem. Nós temos a proteção divina aonde quer que andarmos. Mas esse homem aqui, ele precisava de um exército humano do lado dele. Eram muitos inimigos humanos. Vamos continuar. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Olha como este homem, este rei, ele era organizado. Ele preparava os seus soldados. O seu exército saía equipado para a guerra. Isso significa que nós precisamos estarmos equipados para enfrentar essa batalha aqui na terra, essa guerra espiritual, esses dias de turbulência, até Jesus nos chamar. Nós precisamos estar equipados. Nós não vamos sair com uma tiradeira de pedra. Nós não vamos sair com espada. A espada que nós vamos usar é a palavra de Deus.
Nós vamos ter o escudo da fé, a espada, que é a palavra, o capacete da salvação, nossos lombos cingidos, nossos pés calçados com o evangelho da paz. Nós precisamos estar equipados com essa farda, com esses equipamentos. Mas aqui o rei Uzias preparou equipamento para os seus soldados guerrearem. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe. Voou, a fama de Uzias foi muito, muito, muito longe. Irmãos, quantas vezes ouvimos falar de homens, pregadores, pastores, servos, ministros, mulheres de oração, jovens, que se ouvia de longe falar naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher que Deus confiou, que Deus entregou uma responsabilidade. E aquela pessoa dá brecha, o inimigo entra, faz a festa, e aquela pessoa, a gente recebe notícia, lê as notícias, toma conhecimento que aquela pessoa ou se exaltou, ou ela ficou tão orgulhosa, ou caiu no laço do passarinheiro, e aquela fama, a fama vai descendo, vai sumindo, quando se ouve falar naquela pessoa, é assim, ah, que pena, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, mas hoje não é mais. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Se nós estivermos encontrando nessa situação, se alguma pessoa estiver ao alcance dessa voz, se alguém estiver ouvindo essa live, vigie, cuidado, permaneça fiel ao Senhor, permaneça buscando ao Senhor, não se exalte, não se sinta orgulhoso ou orgulhosa do que você é ou do que você faz. Tudo que nós temos é Deus que nos dá, mas Ele também pode tirar, porque Deus não está de acordo com quem está usando capa, usando máscara, que está na casa dele. Lobo, com vestes de ovelha, não fica. A palavra de Deus diz que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Não adianta. Então vamos ter uma vida digna diante de Deus, uma vida de obediência, para nós permanecermos na casa do Senhor, na obra do Senhor, ser exemplo na nossa casa, na família, por onde andarmos, ser testemunhas do Senhor, como eu li a live passada, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quantas pessoas já morreram? E alguém diz assim, aquele irmão era uma bênção, aquela irmã era uma bênção. O testemunho daquela pessoa fala, até depois de morto, e fala por muitos anos. Mas também aqueles que deram mau testemunho, também infelizmente, eles morreram, mas fica o testemunho ruim. Que nós nessa noite não venhamos ser como esse rei Uzias. Eu vou aqui finalizar essa leitura para você entender por que eu falei sobre exaltação no início da mensagem. A consequência do exaltado, a consequência do orgulhoso, a consequência daquele que pensa que porque ele já alcançou todos os degraus da vida, ele pode começar a fazer o que ele bem entende. Deus está no controle da minha vida e da sua. Não vá além da onde Deus te mandou. Não vá além da onde Deus te ordenou. Não passe à frente de Deus, não tente passar, porque Ele não vai deixar. A sua fama voou. Foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Esse rei, até que ele se tornou forte, a fama dele cresceu, voou. Agora, versículo 16 do capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Uzias é atacado de lepra. Olha agora o contrário do início da vida deste homem. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, preste atenção
No final deste homem, o que aconteceu? Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Exaltou-se o seu coração até se corromper. Você tem notícia? Você vê? Você ouve? Pessoas aqui na Terra que tiveram um patamar de vida lá nas alturas e que hoje elas se encontram num lugar de humilhação? Vocês escutam falar? Pessoas, autoridades, que não se contentaram até onde Deus deu. Ultrapassaram os limites. E hoje, essas pessoas pagam um preço altíssimo. Uma vergonha para elas, uma vergonha para a família, uma decepção para a sociedade. Então, mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo, olha só, do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. O rei Uzias já não estava satisfeito de edificar torres, de construir cidades, de preparar exército, de cavar poços, de criar máquinas de engenharia. Para ele, aquilo tudo já era normal, já era comum. Ele ficou vaidoso, ele ficou exaltado. Ele cresceu muito. E aí perdeu a humildade. Perdeu a intimidade com Deus. E agora, transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele. O sacerdote Azarias entrou após ele e com ele 80 sacerdotes do Senhor. Azarias não foi sozinho, não. Não. Ele levou 80 testemunhas de sacerdotes com ele para ver o que o rei Uzias estava fazendo. Irmãos, nós precisamos vigiar até nisso. Quando nós queremos fazer uma correção a alguém, há correção e correção, mas há casos que precisa de testemunha, senão a gente passa por mentirosa, por mentiroso. Azarias levou 80 sacerdotes, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, da linhagem de Arão, que eram os sacerdotes. Isso não era para o rei Uzias fazer, isso não era a função dele. Tem pessoas, irmãos, que não se limitam naquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele quer tomar também o talento do irmão, da irmã. Ele não se contenta com o dele, ele quer o do outro. Ele tem inveja do outro, ele não cuida da vida dele. Ele quer fazer o que o outro faz, mas Deus não mandou ele fazer o que o outro faz. Foi o caso do rei Uzias. E resistiram o rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Rei Uzias, sai daí, para de fazer isso. Isso não é função sua, isso é função dos sacerdotes. Aleluia! Irmãos, amados, vamos respeitar aquilo que o nosso irmão faz, aquilo que o ministério faz, aquilo que o obreiro faz, a obreira faz aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não se intrometa naquilo que não é para você fazer. Eu também não posso fazer isso. Uzias, sai do santuário, porque transgredistes. Não será isto para a honra da tua parte do Senhor, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou
e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Ele ficou indignado. Ele não reconheceu que ele estava errado. Irmãos, é isso que nós falamos no início. Cadê a humildade? Cadê o quebrantamento? Ele foi orgulhoso. Ele foi soberbo. Ele foi exaltado. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra. A lepra, irmão, naquele tempo era considerada uma pessoa imunda. O leproso não podia estar na sociedade. O leproso não podia conviver com a família. O leproso era considerado uma pessoa à parte da sociedade e da família. A lepra era um imundo, era uma imunda. Uzias indignou-se, tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Agora aquele rei famoso, que a fama dele voou, ele estava sendo lançado fora ali do templo pelos sacerdotes. Os sacerdotes tinham essa autoridade dada por Deus. Cuidado! Não se intrometa onde, não vamos nos intrometer onde não é nossa função. E diz assim: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Aleluia! Quem feriu o rei Uzias não foram os sacerdotes, foi Deus. Somente Deus é soberano, ele tem poder para matar, ferir, curar, ressuscitar. Deus é soberano, é onipotente. Nós não temos autoridade para determinar nada para Deus. É Ele que determina. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Foi excluído da casa do Senhor. E morreu leproso e numa casa separada. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. Amados, essa mensagem está na palavra de Deus. Nós temos como exemplo a vida desse rei, que prosperou, exaltou, foi famoso, tudo que ele fazia, como eu disse aqui no início, tudo prosperava. Mas quando ele se exaltou, que foi entrar no templo para fazer o que não era para ele fazer, Deus o feriu com a lepra. E ele foi expulso daquele lugar, foi retirado. E ele terminou os seus dias numa casa separado, sozinho e leproso. Aleluia. A palavra de Deus diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Apóstolo Pedro, primeira carta, 1,16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse versículo eu falei a semana passada, mas não falei onde estava escrito. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia. Apocalipse 22:11. Eu falei a semana passada, mas não falei onde estava escrito. Eu quero ler para você, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhante vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, sabe o que é resistir? Sabe o que é resistir? Eu quero chegar aqui neste caderno, mas ele resiste a minha mão, ele não deixa, ele resiste. Ele resiste, ele tem uma força maior do que a minha mão. Deus tem a força maior. Deus resiste ao soberbo. O soberbo diante de Deus, Deus não suporta.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas primeiro humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz assim: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra do rei Uzias tinha que ir a humildade, mas não foi. Ele se exaltou. E aí o que aconteceu? Ele foi ferido por Deus. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia! Eu quero nesta noite deixar para nós essa palavra poderosa que o Senhor Jesus está dizendo, através da sua palavra. Aprendei dele que ele é humilde de coração. Ele é manso e é humilde. Não se exaltar, soledade, glória a Jesus, aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Jesus. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Glória a Jesus. Nós não podemos esquecer estes textos bíblicos na nossa vida. Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aleluia, glória a Deus. O que adianta essa soberba do homem? O que adianta esse orgulho do homem? O que adianta ele humilhar as pessoas? Uzias ficou leproso, mas os sacerdotes não deram essa sentença para Uzias. Foi o próprio Deus que permitiu essa lepra neste homem que foi tão famoso. Precisamos ter cuidado, Tânia de Souza, amém? Nós precisamos ter cuidado, não deixar que este orgulho, essa vaidade, venha entrar no nosso coração, para que Deus venha nos honrar, venha nos exaltar na terra e nos receber no céu. E quando ressuscitarmos para a glória eterna e não para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, aleluia. Glória a Jesus. Eu fico impressionada, irmãos, como que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, mas tem um orgulho que às vezes nem cumprimentar as pessoas dentro da igreja não cumprimenta. Passa por a gente, esbarra o ombro e não dá uma paz do Senhor. Por que será isso, meu Jesus amado? Tenha misericórdia. Não, irmã Neuza, é porque eu sou assim mesmo. Não, mas nós não podemos, os pastores estão sempre dizendo. Crente que sai da igreja por causa da carinha feia do irmão, crente que sai da igreja porque o irmão não dá a paz do Senhor, eu não estou dizendo isso, irmãos, para sair não. Muito pelo contrário, eu digo, fique na igreja, aguente firme. Se você for humilhado ou humilhada, fique firme, porque Deus vai te exaltar na terra. Deus vai te levantar, Deus vai te erguer. O homem pode me humilhar. O homem pode me botar lá embaixo, no último degrau. Mas Deus nos coloca lá na glória, com a coroa da justiça, se nós perseverarmos até o fim. Eu vou encerrar. O livro do Salmo 49, 20. Esse salmo é dos filhos de Corá. Salmos 49, versículo 20, diz assim: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amados, está na palavra de Deus. Salmo 49, 20. Olha que coisa terrível uma coisa dessa. Vamos conferir na palavra de Deus? Salmo 49, 20. Está aqui, ó. É bom você anotar esse versículo. O homem que está em honra, ele pode estar em honra, ele pode estar numa posição elevada e não tem entendimento. É semelhante aos animais que perecem. Aleluia. Então, como que nós vamos estar perante o Senhor? Humildes, quebrantados, obedientes,
não deixando o orgulho dominar o nosso ser, não achar que porque nós temos um dom que Deus nos deu, um talento, eu não sei, a parábola dos talentos diz que um servo recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. O que recebeu 5 granjeou, entregou 10 ao Senhor. O que recebeu 2, granjeou, entregou 4. O que recebeu 1, ele enterrou. Quando nós enterramos os talentos, quem sabe nós estamos prestando muito atenção naquele que está multiplicando os talentos. Enquanto nós estamos criticando, perseguindo, humilhando aqueles que Deus tem dado responsabilidades, que não é fácil. Não é fácil pregar a palavra de Deus, testemunhar, viver neste mundo corrompido, que já está no maligno. E aí vem aqueles que receberam 1 talento, além de enterrar, e quer enterrar os nossos também. Mas em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida e na sua, que nós vamos viver nesta terra, vamos continuar humildes, vamos prosperar, vamos permanecer na presença do Senhor, vamos permanecer reconhecendo que necessitamos da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Valéria, glória a Jesus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Você está andando num caminho reto? Você está servindo ao Senhor? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão procurando na terra aqueles que são fiéis a Ele. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aleluia! Esta foi a palavra que Deus nos deu nesta noite. Eu não contava de fazer uma live, mas Deus faz assim: Neuza, se prepara, vai fazer a live, vai pregar minha palavra. É em tempo e fora de tempo. Não se preocupe. Se você fez uma live antes de ontem, faz outra hoje, outra amanhã. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, falar que Jesus está voltando e que Ele é o Salvador. Somente Ele, através dEle e por Ele. Não tem intercessor, não tem intermediário. Somente Jesus é o nosso Salvador. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí nessa tela, que apareceram seus nomes aí. Eu quero agradecer, eu quero te abraçar. Eu quero dizer que eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Ore por mim, porque eu preciso vencer a minha batalha aqui na terra. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que todos nós precisamos. Eu vou te dar um tchau, uma paz do Senhor. Até a próxima. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, e conceda a sua vitória. Quem estiver enfermo, que o Senhor Jesus cure. Quem estiver triste, que o Senhor traz alegria. Quem estiver abatido, que o Senhor levante. Quem estiver passando por uma aprovação do desemprego, em nome de Jesus, que essa porta se abra. Que a sua empresa estiver em decadência, que o Senhor Jesus venha prosperar na sua empresa. Mas a maior prosperidade é a salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu vou me despedir, com pena de deixar você. Um beijo. Fique com Deus. Deus abençoe a todos que fizeram parte dessa live. Guarda essa palavra. O soberbo, a soberba, o orgulho, o arrogante. Deus resiste. Deus se agrada dos humildes, dos mansos e dos quebrantados. Fiquem na paz do Senhor. Eu estou me despedindo. Compartilhe com outras pessoas essa live. Se Deus falou ao seu coração, compartilhe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.